E os 25%? Tem como melhorar? Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e... Meu nome é Danilo, sou motorista Uber na cidade do Rio de Janeiro. Dessa vez eu vou entrar num assunto polêmico e que muitos inscritos têm perguntado aqui nos comentários dos vídeos ultimamente. Tem como a Uber reduzir para 25%? Ou vamos fazer uma manifestação para a Uber reduzir para 10%? Ou 25% não é muito, não poderia ser 10%? Ou ainda não tem como fazer uma lei para colocar somente 10%? Bom, nesse vídeo você vai ver a resposta para todas essas dúvidas. Bom, para fazer esse vídeo eu fiz algumas pesquisas. E a primeira pesquisa que eu fui fazer é sobre precedentes. Eu fui ver se a Uber tem taxas menores do que 25% em algum lugar do mundo. Nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nada. Procurei por menores taxas da Uber em algum lugar do mundo e não encontrei nada a respeito disso. Em todos os sites de diversos idiomas pelo mundo, todos os sites diziam que a Uber cobrava 25%. Nas minhas pesquisas eu descobri que em São Francisco, em 2015, a Uber chegou a elevar a taxa para 30%. Daí era 30% nas primeiras 20 corridas de um certo motorista, depois reduzia lá para 25%. Mas parece que isso foi um teste e que não funcionou direito isso, e aí eles voltaram ao normal com 25%. Então nessa minha busca por precedentes, eu não encontrei nada. Se você sabe de algum precedente, por favor, coloque aqui nos comentários o link da matéria, mas tem que ser link, não pode ser achômetro não, tá bom? Vamos falar de outros aplicativos, né? Então, outros aplicativos eles cobram taxas bem parecidas, ou comissões bem parecidas, né? A Cabify, por exemplo, também cobra 25%. A 99, ela cobra aí 17% aqui em São Paulo e 20% em outras cidades. E a EasyGo cobrava 20%, mas desistiu do mercado. Talvez os 20% não fossem suficientes também, né? Um argumento que pessoas muito desinformadas e normalmente da esquerda dizem é que esses aplicativos são muito ricos, que eles deveriam melhorar as taxas para os motoristas. E aí eu fui dar uma pesquisada para saber se as empresas de aplicativos estão tendo lucro ou prejuízo, mesmo com esses 25%. Segundo um artigo da Financial Times, vou deixar o link aqui na descrição, a Uber no último ano, na verdade, no segundo semestre de 2016, junto com o primeiro semestre de 2017, registrou uma perda de 3,3 bilhões de dólares. Ou seja, parece que esses 25% aí não está sendo suficiente para equilibrar os ganhos e os gastos. Ou seja, eles estão operando no negativo. Tentei pesquisar sobre números da Cabify, mas eu não encontrei. Se você encontrar e puder dizer também, coloca aqui no comentário aqui embaixo que eu serei bastante grato. Então dizer, por exemplo, que os aplicativos são muito ricos e que estão sendo enviados dinheiros para o exterior e tudo mais, não passa de bobagem, visto que os aplicativos, na verdade, eles têm prejuízo. Fato é que todas as empresas de aplicativos de transporte, eles vivem muito de investimento. São pessoas e empresas que investem dinheiro nos aplicativos para fazer eles serem lucrativos, para fazer eles crescerem e darem bastante dinheiro. Só que até hoje parece que esse lucro ainda não apareceu mesmo com bastante investimento. No início desse ano, por exemplo, tanto a Uber quanto a 99 e a Cabify anunciaram investimentos milionários no Brasil para expandir as suas operações. Esses investimentos vieram de pessoas, de empresas e até investimentos do exterior. Ou seja, dinheiro de fora entrando no Brasil. Vamos fazer um paralelo e analisar outras comissões digitais. Por exemplo, os aplicativos no celular, não aplicativo de transporte, mas joguinhos, outros aplicativos. Tanto o Google quanto a Apple, o Google para o Android e a Apple para o iPhone, eles cobram 30% sobre qualquer transação feita nos aplicativos. Ou seja, sabe aquele joguinho que tu pagou R$1 para ganhar mais moedinhas? Pois é, 30 centavos desse R$1 foi para o Google. E 70% foi para o dono do aplicativo. Outro paralelo, por exemplo, é esse meu canal no YouTube. Entre eu e o YouTube, existe o que se chama de network. É uma espécie de uma agência. Essa agência intermedia eu e o YouTube, inclusive intermedia os pagamentos. E acredite se quiser, toda a grana vinda do YouTube, 30% fica com a network e 70% vem para mim. Ou seja, além da Uber me comer meus 20% ou 25%, eu também tenho uma network que me come 30%. Então, analisando esses paralelos, eu percebo que 25% ou 30% parece ser uma comissão padrão do mundo digital. Vamos falar um pouquinho de lei. É possível, com lei, a gente baixar esse limite, por exemplo, para 10%? Bom, a resposta para essa pergunta é definitivamente não. É completamente inconstitucional você fazer uma lei que limite em 10% a comissão dos aplicativos.
Fazendo um outro paralelo, por exemplo, não existe nenhuma limitação de porcentagem em relação àquelas maquininhas de passar cartão de crédito. Normalmente aquelas maquininhas ficam com 2, 3, 4, 5% da transação feita. E o governo não pode limitar isso. Na verdade, o governo, o Estado ou as prefeituras não podem intervir nos negócios privados das empresas. Se elas querem cobrar 50%, 70% de comissão e tem gente para consumir isso, para usar o serviço, beleza. O Estado não pode dizer, por exemplo, que vai ser cobrado pelo menos R$2 o quilômetro. Isso também é inconstitucional. Da mesma forma, por exemplo, que o Estado não define o valor das operadoras de telefone. O Estado só pode dizer os preços daquilo que é de serviço público, daqueles serviços que são oferecidos pelo próprio governo. Mas ele não pode dizer os preços que as empresas privadas devem oferecer aos seus clientes. No caso das operadoras de telefone, o Estado não diz o valor das chamadas telefônicas, nem do valor da internet do celular. A única coisa que o Estado define é sobre a qualidade do serviço oferecido. São métricas de qualidade, tudo por causa do livre mercado. Vamos então para a opção de fazer uma manifestação. Será que fazer uma manifestação é uma saída? Bom, levando em conta que os aplicativos podem desligar os motoristas, inclusive sem nenhuma razão, nesse sentido, eu não apostaria que uma manifestação funcionasse. E eu também não quero ser o irresponsável por chamar uma manifestação e depois no dia seguinte todos os motoristas que participarem da manifestação estarem desligados. Por exemplo, quando eu divulguei a manifestação contra o PLC 28, eu entrei em contato com os aplicativos para justamente saber se eles apoiariam as manifestações. Afinal, o inimigo, o PLC 28, era o mesmo, tanto para os aplicativos quanto para nós motoristas. E como o inimigo era o mesmo, os aplicativos me garantiram de que se eu divulgasse uma manifestação e chamassem as pessoas para uma manifestação, os aplicativos não puniriam os motoristas que participassem dessa manifestação. E apenas quando eu tive essa garantia dos 3 principais aplicativos é que eu divulguei a manifestação aqui no meu canal. Mas então qual seria a melhor maneira de melhorar as condições, por exemplo, para os motoristas? Eu entendo que a melhor maneira é deixar os aplicativos concorrerem entre si. Os aplicativos frequentemente disputam tanto motoristas quanto passageiros. E é nessa busca por motoristas e passageiros é que a concorrência oferece os melhores benefícios para ambos. O papel correto do Estado é deixar que a concorrência trabalhe e não impedir que a concorrência dos aplicativos aconteça. Eu sempre fui muito positivista. Por mais que a situação pareça difícil, eu sempre tento achar meios criativos para superar as dificuldades. Por exemplo, ao invés de olhar para os 25%, eu prefiro olhar para os 75% que fica comigo, que inclusive é a maior parte. Esse 75% é suficiente? Bom, isso vai de cada pessoa. Tem pessoas que precisam de R$1.000 para viver e tem pessoas que precisam de R$10.000 para viver ou R$20.000 para viver. Definitivamente, se você precisa mais de R$5.000 por mês para viver, eu acho que o transporte por aplicativos não é o seu lugar. Mas mesmo assim, tem muito motorista que ganha pouco. Eu entendo que a briga para diminuir a porcentagem não é simplesmente para diminuir a grana da empresa, e sim para aumentar a nossa. Mas aí, olhando os nossos 75%, eu percebo que tem muitas pessoas também que fazem uma boa grana toda semana. Eu sei, a maioria ganha menos ou não está satisfeita, mas tem muitos motoristas que ganham bem. E aí eu te pergunto, qual é a diferença entre aqueles motoristas que ganham bem e aqueles que ganham mal? Independente do número de horas trabalhadas. Eu conheço vários motoristas que os 75% representam 2.000 ou até 2.500 por semana. Será que as pessoas que ganham 2.000 ou 2.500 por semana estão reclamando dos 25%? Eu já mostrei no meu canal diversos motoristas que estão ganhando bem com os aplicativos. Mas se você ainda não acredita, eu sugiro que você dê uma conferida no canal no YouTube chamado Escola para Uber. O motorista Thomas de Porto Alegre mostra que toda semana ele faz R$2.000, às vezes R$2.500 por semana. Tá lá, todo dia ele tá mostrando o extratinho dele. E pelos extratos que ele mostra no vídeo, eu percebo que ele faz de R$25 por hora ou mais. E eu percebo também que aqueles motoristas que reclamam bastante, eles têm um desempenho ruim. Eles faturam menos do que 25 por hora. Por que aqui numa mesma cidade, no mesmo horário, alguns motoristas faturam mais do que 25 por hora e outros menos que 25 por hora? Qual a diferença de trabalho entre esses dois motoristas? Eu costumo dizer que os motoristas que ganham mais de 25 por hora, eles têm uma alta performance, um alto desempenho. Para calcular isso é muito simples, basta você pegar o seu extrato de ganhos, os 75% de grana que você ganhou na semana, por exemplo, e dividir pelas horas online, as horas online da semana.
Se a grana dividido pelas horas online der superior a R$ 25, então você está num patamar bom. Você está com um alto desempenho. Se o resultado dessa divisão for menos que 25 por hora, muito provavelmente existem técnicas, truques que você pode fazer no seu trabalho que dá para melhorar o seu desempenho. Na próxima semana eu vou soltar 3 vídeos aqui nesse canal que dão algumas dicas sobre o desempenho. Mas esses vídeos são muito exclusivos. Poucas pessoas já assistiram eles, porque não são vídeos que estão disponíveis no YouTube. Mas na próxima semana eu vou colocar eles aqui no YouTube. Só que somente as pessoas que ativarem o sininho é que vão conseguir ver esses vídeos. Isso porque eu quero que esses vídeos continuem exclusivos. Então eu vou publicar o vídeo, todo mundo que tiver o sininho ativo vai receber a notificação no celular e algumas horas depois eu vou tirar esse vídeo do ar. Esse vídeo vai lá como não listado no YouTube. Eu faço isso porque eu sei que são dicas valiosas, vão ajudar você no seu desempenho. Então não deixe de ativar o sininho do canal e vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!